Rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do Mengão. Nosso amigo Vene Casagrande e o Flazoeiro soltaram mais notícias aí hoje em relação ao Flamengo, em relação ao Carlinhos, Lohan. Vamos aqui tá dando uma olhada aqui para ver o que vai se desfechar essa novela. Por falar em dinheiro, sabe quem pode render dinheiro ao Flamengo? 4 milhões e meio de reais? O Carlinhos, que está deixando o Flamengo. Ontem à noite, por volta de meia-noite, eu soltei essa informação com exclusividade nas minhas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram, porque eu recebi a informação ontem, logo depois da gravação do vídeo que eu soltei hoje de manhã, e o Carlinhos está indo para o Vitória. Lembrando que no dia 6 de janeiro, o perfil no Twitter chamado Bastidores Fla soltou a informação do Vitória querendo Carlinhos. Na ocasião, o presidente do Vitória negou, falou que não, que ele tinha sido oferecido, que não interessava. O tempo passou, ou seja, 20 dias depois, que hoje é dia 26, e o Vitória é próximo de anunciar a contratação do Carlinhos. Procurei o presidente, ele justificou dizendo que na época o Carlinhos não estava em pauta, não queriam o Carlinhos. Com o passar do tempo, com a dificuldade de conseguir um centroavante, o Carlinhos entrou em pauta, foi uma opção barata para o Vitória, porque vai ser um empréstimo de graça, eles só vão bancar o salário do Carlinhos, que é um salário baixo. Gente, o Carlinhos ganha cerca de 60 mil reais, é um salário baixo, se a gente for falar de futebol brasileiro. Óbvio que para qualquer pessoa que está aí me assistindo, 60 mil reais é um salário absurdo, mas para o futebol isso é considerado um salário baixo. E o Vitória vai assumir o salário dele, pega o jogador de graça e põe uma opção de compra de 4 milhões e meio de reais. Isso quer dizer que, ao término do empréstimo, se o Vitória quiser comprar o Carlinhos, tem que pagar ao Flamengo 4 milhões e meio de reais. Eu acho que para o Flamengo é maravilhoso, maravilhoso. O Flamengo não queria o Carlinhos. E outra, gente, não é pela postura do jogador, porque o jogador sempre foi comprometido, não é nada disso, não é nada disso. Vontade nunca faltou, é técnica, falta técnica. E sejamos francos, eu falei desde o primeiro dia aqui no canal, vocês estão de provas, o Carlinhos não tem futebol para jogar com a camisa do Flamengo. Respeito a história dele, uma história linda, de superação, inclusive. Eu vou sempre torcer pelo Carlinhos, cara, uma pessoa sensacional. Mas no Flamengo, ele não tem futebol. Tanto é que o Felipe Luiz logo identificou isso e não queria utilizá-lo. Agora o Flamengo, entre aspas, consegue se livrar do Carlinhos. Ele está indo para o Vitória em breve. E tem jogadores afastados do elenco que não vão treinar com os demais jogadores porque não fazem parte dos planos do técnico Felipe Luiz. Um deles é o Carlinhos, o Flamengo botou. Na verdade, eu vou até ler aqui a nota do Flamengo na íntegra para vocês. Nota imprensa. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Wellington estão autorizados a negociar com outros clubes. Durante esse período, os jogadores treinarão em horários alternativos no centro de treinamento Jorge Elal e terão à disposição toda a estrutura do clube. Ou seja, se o elenco principal treinar pela manhã, eles vão treinar à tarde. Se o elenco principal treinar à tarde, eles vão treinar pela manhã, ou podem treinar no mesmo turno, em campos separados, mas eles não treinarão com os jogadores que vão estar com o Felipe Luiz. Vamos lá, Zé Wellington. Ele tem contrato, porque Zé Wellington e Caio Garcia, esses dois bateram idade, não podem jogar mais no sub-20, tem que ir para o profissional, mas não serão aproveitados. Zé Wellington tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. Caio Garcia, até dezembro de 2026. Thiaguinho, até o meio desse ano. Carlinhos, até dezembro de 2026, e ele está indo para o Vitória por empréstimo. E o Pablo tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. Gente, desses aí, eu acho muito difícil o Flamengo conseguir, repito, entre aspas, se livrar do Pablo. É um salário altíssimo, muito alto, um jogador que sofre com a questão física, a gente pôde ver isso aí no passado recente, é um jogador que não tem a pretensão de fazer uma mudança drástica na vida dele, pessoal. O que é mudança drástica? Exemplo, ele está morando no Rio, sei lá. Cara, essa questão do Pablo aí não vou nem deixar falar, porque realmente é algo que vai ser difícil do Flamengo conseguir, como ele disse, entre aspas, se desfazer agora no momento. Mas questão ao Carlinhos aí, praticamente o Vitória dando a canetada aí para poder pegar ele por empréstimo. Agora, sobre a situação do Lohan, porque o Felipe Luiz ontem foi perguntado por que ele não relacionou o Lohan para o jogo.
muitos torcedores falando, poxa, Felipe Luiz deu chance para os garotos da base, para o João Vitor, deu chance para o Guilherme. O Guilherme, inclusive, fez um gol no ano passado no profissional, jogando contra o Cuiabá, no Campeonato Brasileiro, deu chance para o Pablo, todo mundo falando bem do Pablo. E por que ele não tem dado essas chances para o Lohan? Aí ele respondeu, primeiro eu quero dizer que esse assunto é da diretoria. Eu tenho opinião, mas o Boto é quem vai responder para vocês. Eu estou com um grupo que está na frente, que bebeu a água do conhecimento comigo. É inegociável que os jogadores façam e cumpram as funções. Esses jogadores, Pablo e Lohan, não tiveram comigo. Ele está falando que ele preferiu trazer os jogadores que estavam com ele lá na pré-temporada, porque foram jogadores que tomaram um pouco da água do conhecimento, tiveram 9 dias ali com ele, 10 dias ali com ele, podendo treinar mais forte, mais agudo. E, segundo ele, quem vai definir o futuro do jovem Lohan é o José Boto e a diretoria do Flamengo. Falando sobre futuro, falar agora sobre Carlinhos, porque o Vitória formalizou uma proposta oficial ao Flamengo pelo empréstimo de Carlinhos no período de 1 ano. A ideia do Vitória é o seguinte, o Vitória paga o salário. O Vitória vai arcar com 100% dos vencimentos do atleta e é basicamente uma opção de compra de 4,5 milhões de reais. O Flamengo pagou 3 milhões de reais no Carlinhos no ano passado e agora poderia estar saindo para o Vitória aí por empréstimo com uma opção de compra de 4,5 milhões, ou seja, 50% mais caro do que o Flamengo comprou ele no ano passado. A diretoria do Mengão já aceitou a proposta. A diretoria do Mengão já disse sim para a proposta. E a expectativa é que o jogador agora defina se ele vai querer permanecer no Flamengo ou se ele vai querer ir para o Vitória. Eu vou ser honesto para vocês, se eu fosse o Carlinhos, eu ia para o Vitória, cara, porque Felipe Luiz deixou claro que ele não vai ter oportunidade esse ano. O Flamengo já contratou o Juninho, então quem vai dividir a posição é Pedro e Juninho. No Vitória, ele tem totais condições de jogar, de performar e de ser destaque lá. Não sei, é ele quem vai decidir, segundo a informação do Vene. O Vitória fez a proposta, o Flamengo já aceitou a proposta e agora está na mão do jogador para poder definir se permanece ou se sai do Flamengo nessa janela de transferência. Falar agora sobre Jorginho, porque saiu. Cara, eu concordo com ele, porque sendo deixado tá já bem claro que não vai ser aproveitado, cara. Vai para outro canto, tenta performar melhor, jogar melhor, né? Realmente jogar a bola, jogar futebol, porque o Flamengo não vai ter como. Então acho que a saída mais viável pro Carlinhos seria aceitar essa questão de ir por empréstimo lá pro Vitória. Mas é isso, rapaziada. Daqui a pouquinho, vídeo novo aí. Tamo junto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder o próximo vídeo aí. Valeu!